Muito boa noite, amigos, amigas, simpatizantes da doutrina espírita, estudantes, trabalhadores da doutrina espírita, tudo bem? Estamos começando mais uma live, abrindo mais uma vez a nossa janela digital da Casa Espírita, do Centro Espírita Harmonia e Luz, aqui de Caxias do Sul. É um prazer sempre estar na companhia de vocês. Muito obrigado, em nome da casa, em nome de todos os que estão nos acompanhando aí, compartilhando, divulgando o Espiritismo para todos terem a oportunidade de analisarem se querem seguir ou não a Boa Nova, não é? É um prazer sempre. Estamos começando mais uma exposição, um momento de reflexão, um momento de filosofia, um momento de companhia do nosso Mestre Jesus Cristo, do nosso querido irmão maior, para juntos podermos avançar no processo evolutivo de todos nós, como temos muito procurado compreender dentro da doutrina espírita. Um abraço a todos aí, ao nosso presidente, o Denizar Cardoso, o José Luiz também, o nosso coordenador de comunicação, toda a nossa turma da quarta-feira, que participa também conosco aqui nos momentos presenciais, quando estivermos na casa, estamos sentindo falta, sim, estamos trabalhando durante o sono muito também, e algumas vezes até de forma impressionante, não é? Ficamos maravilhados com as belezas da doutrina espírita. Que bom, que temos esta maravilha. E antes da oração, gostaria de lembrar aqui alguma solicitação de recado para todos nós. Antes de entrar no tema de hoje, a solicitação do Zé Luiz para que nós divulguemos aqui, então, para que a nossa casa se mantenha em pé até o fim da nossa obrigação moral neste tempo de passagem pela nossa reencarnação e também pela pandemia, não é? Então, uma delas é o Brechó Solidário, tá legal? Nas redes sociais, Harmonia e Luz você encontra no Instagram, ou no Facebook, ao qual nós estamos agora, ou na página mesmo, onde as informações são mais amplas, harmoniaeluz.com.br. Você procura ali e você vai achar as informações. O Brechó Solidário, que é para ajudar as pessoas carentes, não é? E o dinheiro vai ser revertido à manutenção da casa, aluguel e as manutenções, que é preciso ter para que a casa fique em pé. E também os excedentes são dedicados à caridade. Então, neste sábado tem mais um, dia 17 de outubro, das 14 às 17h30, tá legal? São roupas a preço de custo. Você que está precisando também pode comprar para ajudar alguém. Você que precisa, aliás, eu não tenho nenhum preconceito em usar roupa de brechó, se fosse preciso, porque até eu acho bem legal, como metido artista que às vezes tento ser. Tem algumas coisas bem legais também. E outras muito bem agasalhadas e costuradas, Alô, Denizar, tudo bom? Agora eu enxergo aqui os comentários do lado, Estamos aí, estamos na lida, não é, parceiro? Isso aí, meu irmão. Então, a entrada é de no máximo 10 pessoas, tá? Porque as aglomerações ainda estão proibidas, mas vai ser obrigatório o uso de máscara, todos os protocolos seguidos, tá? A disponibilidade de álcool gel na entrada, então, é neste sábado, das 14 às 17h30, o Brechó Solidário. Mais informações você encontra nas redes sociais aí do Facebook. Lembrando também que o Harmonia e Luz mantém uma lojinha virtual, pelo mesmo motivo. Então, através da página, você clica na página do Facebook Harmonia e Luz, tem a loja virtual, o brechó virtual, para a manutenção da casa, os mesmos motivos. E todo o excedente é dedicado à caridade. Lembrando sempre que fora da caridade não há salvação. No momento, nós estamos dispersos em home office, inclusive nos trabalhos espíritas, devido à necessidade dos cuidados, não é? Nós não podemos ser suicidas e acreditar porque somos espíritas que nós somos imunes, ao coronavírus, Eu lembro que o Eurípides Bazanovo faleceu na gripe espanhola, inclusive, E nós não queremos, Queremos ficar bem velhinho, O Divaldo é nosso exemplo aí, 93 anos de idade e ainda fazendo as exposições.
E ninguém chegou ainda à altura dele, né? O Chico Xavier já está do outro lado. Então, nós vamos ter que comer muito arroz e feijão. Mas veja bem que se ele ainda não desencarnou e não foi para o outro lado e ainda tem essa vontade de viver, como podemos, né, fugir ao exercício da reencarnação? E também precisamos nos comprometer mais com a doutrina espírita, né? Lembrando também, ainda nos recados, né, antes da oração, que as palestras ao vivo são nas segundas, quartas, quintas e sábados, tá? Quartas-feiras tem 2 horários, tem a tarde e a noite. E elas ficam à disposição. Você recebe as mesmas benesses do plano espiritual no caso de você estar repetindo. A oração vai valer também, vai ter a vibração. Coloque a sua água fluida aí à disposição também do seu atendimento espiritual. Você com passes também vai receber o passe em sua casa. Se você se concentrar, as distâncias são vencidas pelo poder do pensamento e pela ciência de Deus, que vai muito além da nossa própria compreensão. Não é a necessidade física somente de você estar na casa espírita para receber o passe e outros atendimentos espirituais. Lembramos também que na semana passada referenciamos e também vamos referenciar nessa 2 questões importantes: o link para irradiação. Há um grupo que se concentra para a doação de fluidos e que os mentores façam a irradiação através também da oração. Então, se você tiver a necessidade, sabe aquela caixinha de irradiação que tem nas casas espíritas, a nossa também tem, ou o caderno, né? Caderno parecido com esse aqui, que o pessoal assina o nome da pessoa e tal, tanto deste plano quanto do plano espiritual. Você pode fazer online também, neste período. Então, pode procurar o link ali, né? E você envia o nome da pessoa, vai cair aí nos nossos administradores virtuais, que estarão fazendo, né, a irradiação também nos sábados, às 2 horas da tarde. Mais ou menos nesse horário, e o benefício também será recebido. Legal, pessoal? Também as perguntas, né? Nos stories, tanto do Facebook quanto do Instagram. Faça ali o seu estudo virtual também, e qualquer dúvida, as mensagens estão abertas aí da página, você pode solicitar aí a sua mensagem. Ok? O tema de hoje escolhido, então, vamos a ele, é a obrigação de todos nós de nos comprometermos na divulgação da Boa Nova, não é? Todos nós. Então eu vou convidá-los a fazermos uma oração, que o nosso Jesus Cristo, que está ali com o Sagrado Coração, né, que eu ganhei da minha mãe, nos ilumine, porque nossas mães são que nos deram a oportunidade de estarmos reencarnados e a elas devemos toda a gratidão da evolução do nosso espírito aqui no plano físico, não importa o que aconteça. Então a elas também o nosso momento, né, de oração. Lembrando que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, também ora pelo nosso Brasil, pedindo também que nos ilumine. Sendo que o feriado do Dia da Criança, que é inocente, e de Nossa Senhora Aparecida coincidem na mesma data, para que nós possamos juntos, né, aproximarmos junto com Ismael e com o trabalho de Jesus Cristo para o coração do mundo e a pátria do Evangelho, trazendo a nossa nação para essa direção. Muito obrigado, Senhor Jesus, esteja conosco, aos amigos espirituais, Ismael e todos, que seja feita a vontade e que assim seja. Então, caros amigos, eu vou ler um trecho aqui, né? Deixo aqui lembrando a água. Nós vamos mais ou menos até as 20 horas. Deixei o relógio ali para controlar mais ou menos o tempo, porque o plano espiritual também tem o seu tempo, não é? Então é importante a live, para que ela não seja feita em qualquer momento, como o Evangelho no Lar, que ele precisa ter a data mais ou menos próxima, porque você não pode de repente decidir fazer o Evangelho e o teu mentor está lá no outro lado do universo, e aí ele tem que parar o que está fazendo para vir, porque são espíritos, são seres, têm compromissos, né? Apesar dos dons que vão se multiplicando, o plano universal é mais organizado do que nós ainda conseguimos conceber. E depois as repetições aí, claro, aí fica a seu critério, né? O seu próprio anjo da guarda muitas vezes vai te intuir, né? Este livrinho aqui, talvez apareça espelhado, tá? Mas é um livrinho muito legal, Sinal Verde, é uma psicografia de Chico Xavier. E para nós introduzirmos, então, este nosso diálogo, né, através de André Luiz, as inspirações, ele tem mais de 500 mil exemplares vendidos, Sinal Verde. Eu vou abrir ao acaso aqui uma partezinha, né? Aqui ela já estava selecionada, então eu vou abrir de novo, porque eu não quis selecionar, eu quero que seja aberto ao acaso. E aqui fala, né, hábitos infelizes. Tá? Eu vou referenciar para nós só seguirmos diante da doutrina espírita.
Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes no próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Hábitos infelizes, né? E tem um macaquinho aqui, né? Um chimpanzé, né? Parece a chita do Tarzan, né? Um animal irracional. Nós já somos diferentes, né? Mas tem outros também, ó. Tem o urso, não é? Tem vários bichinhos aqui que demonstram, né, a nossa proximidade da característica, né, que eu diria de infantilidade emocional, ao qual nosso irmão maior, Jesus Cristo, veio nos ajudar a procurar transformar num caminho que vai além do nosso tempo material. E é isso que nos traz a esperança da transformação, da regeneração, do progresso espiritual. A certeza de que a vida continua. A certeza de que nós somos um sistema aberto de amadurecimento espiritual. E que tudo aquilo que nós fazemos ao dedicarmos as nossas energias ao próximo tem sabor, tem cor, tem peso, tem forma. E tudo aquilo que sai do nosso coração, passa pela boca, é o que contamina os nossos ambientes. Aí entra a questão de entendermos a atmosfera psíquica espírita que nos cerca ao longo dos nossos dias e dos nossos destinos. Aí entra a questão de observarmos o invisível e raciocinarmos filosoficamente nesta direção. Entendermos que é invisível aos olhos daquele que ainda não desenvolveu condições para observar que, além da condição mecânica de olhos que não enxergam o total da realidade que nos cerca, existe uma realidade invisível e plausível e fisicamente
trazendo para nós a certeza de que possa ser habitada. Atividade constante. Por que então nós vamos transitar no sentido de nos obrigarmos, não somente pelo exercício da frase belamente construída, com palavras escolhidas, com poesias, com textos profundamente reflexionados, a obrigação de divulgarmos a Boa Nova. Ir além da exposição para o exemplo pessoal de cada um de nós, como formiguinhas, operários da construção do ser. Porque relacionamos isso à descoberta do fogo, a luz, que traz belezas, visões, imagens, calor, transformação, progresso. O fogo é uma luz. Voltemos aqui ao tempo do macaquinho, aonde nós, ou oriundos do plano Terra, em evolução, porque o universo cria constantemente pela força criativa de Deus e pelos seus prepostos, ou pelas constantes migrações de espíritos em viagem para reencarnar no plano Terra, de acordo com a sua atmosfera psíquica, de acordo com o seu peso astral, de acordo com a pedagogia divina, de acordo com a justiça e misericórdia divina. Estamos lá depois de conhecermos todas as tecnologias do raio laser, do raio gama, do raio beta, das visões transcendentais da física quântica, de palparmos a matéria do plano espiritual imediato, sendo que se vai ser possível daqui a 30 anos descobrirmos a frequência do mundo astral, logo ali na frente, somente 30 anos, o que virá pela frente? A possibilidade de materialização constante de espíritos em elevação, sendo que a purificação dos nossos fluidos vai acontecer. Então o contato com esta evolução suprema, constante, que Deus permite, gravado em nossa memória, cientificamente, e não controlado moralmente pelos nossos atos, nos levou lá à Terra primitiva, seja a nossa Terra, seja outro planeta qualquer. Bilhões de sóis e galáxias constantemente vivendo, transitando pelo cosmos. E aí, um dia, por um raio, descobrimos o fogo. Caiu um raio na floresta e descobrimos que o fogo era bom, que poderíamos cozinhar os alimentos para que eles durassem um pouco mais de tempo e não precisássemos comê-lo todo e abandonar os restos, porque teríamos aí o risco, de sermos devorados por feras. Que poderíamos não sofrer tanto para caçar e ficar mais tempo na caverna, porque o fogo nos dava calor, proteção da chuva, proteção também das feras, da tribo inimiga, ainda canibal. Mas o fogo não estava na nossa disposição. Ele caía, e quando conseguíamos manter em tochas, havia aí inteligência, lembrança de vidas que transmitíamos para os irmãos mais novos, primitivos, primatas em evolução por uma outra linha evolutiva, chegando à consciência humana. Exilados, começamos a pensar como poderíamos então criar o nosso próprio fogo. Descobriu-se pelo atrito da pedra que a faísca, caindo em folhas secas, fazia fogo. Descobriu-se que o fogo poderia ser, então, a luz da madrugada e espantar as cobras, espantar os morcegos, espantar as feras noturnas, e não estávamos mais dependentes somente da luz da lua. Mas o fogo, então, era tecnologia. Dividiríamos nós com a outra tribo?
Ou incendiaríamos a sua tribo para dominar os fracos, escravizar e exterminar e progredir neste sentido instintivo, expansionista, materialista trazido do nosso plano de origem que nos levou ao exílio. Quantas eras e outras tantas descobertas até chegarmos então ao raio laser, por exemplo, que é o mais comum, utilizado já há cerca de 100 anos, capaz, né, de cortar barras de aço profundamente trabalhadas. E outras tantas possibilidades que a luz do conhecimento vai nos dar. Nosso comportamento é o mesmo das cavernas, ao negarmos o conhecimento aos nossos irmãos, ou ele avançou palidamente no sentido de que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e que a palavra de Jesus para o nosso mundo é a luz do mundo. É sobre isso que escolhi a exposição espírita, porque se você observar profundamente o bem que o Espiritismo já fez na sua vida, assim como eu falo de mim próprio, observarás com profunda gratidão que não há outra alternativa senão reconhecermos que somos iluminados por Ele e devemos deixar o nosso rastro de reflexões apenas, de exemplos simples, de consolo humilde para aquele que tem sede, uma indicação de uma leitura do Evangelho, uma observação caridosa que se faça no momento de desespero, de angústia, de quase suicídio. A lembrança de que, se estamos por ora em posições superiores, podemos amanhã, pela roda de Sansara, como é de conhecimento hindu, pelo ciclo da vida e da lei da instabilidade humana, porque nós não somos máquinas, e é isso que a educação espírita moral cristã quer nos dizer para estabilizarmos o nosso caminho da felicidade, nos comportarmos como irmãos, o mais forte sustentando o mais fraco. A missão do homem inteligente na Terra, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, não por acaso, colocada lá há 100 e tantos anos por Allan Kardec, para nos dar a certeza de que nós devemos, sim, usar o nosso tempo, a nossa palavra, a nossa simplicidade, sem esperarmos nada em troca, para levarmos o nosso irmão de Cristo. Da mesma forma que seríamos mais humanos e menos guerreiros se tivéssemos usado o fogo como bênção absoluta nas coletividades primitivas. Nós achamos que o mal, às vezes, escreve certo por linhas tortas na direção de nos levar ao progresso. Mas esta necessidade de evoluir pelo amor ou pela dor pode ser suplantada para encontrarmos somente a trilha do amor. Sim, nós sabemos que existem atrasos espirituais calculados por espíritos altamente organizados neste mundo espiritual que é material, assim como o crime organizado aqui no plano Terra. Não devemos, porém, duvidar da força de Deus. E quando se fala isso, está se trazendo esperanças. Agora à tarde, não por acaso, né, porque não existe o acaso, ouvi uma palestra de Divaldo Franco falando sobre reencarnação. Qualquer tema que você ouvir do Divaldo Franco ou de outros, né, mas dele principalmente, na sua brilhante oratória, nos traz muitas boas lembranças. Já havia escutado aquela palestra em outros momentos, mas a gente aprende por repetição. E é por isso que nós reencarnamos tantas e tantas vezes, para repetir às vezes a mesma lição, até que consolidemos isso em nossas almas. Até que consolidemos o amor e não hajamos mais, como disse no livrinho ali, o Sinal Verde, por instinto, por vaidade, por orgulho, todos aqueles hábitos citados no começo que nos permitem expelir a infantilidade de nossos espíritos, no sentido negativo de ser, nos comprometem
moral e emocionalmente com a coletividade, e são infantilidades, realmente, que precisamos superar. Achamos que não, mas aprenderemos que sim, na medida que o tempo e o aprendizado vai passando. Então diz o Divaldo Franco que na hora da expiação que nós temos que fortalecer a certeza da imortalidade da alma. Em outras palavras, é isso que se extrai da compreensão profunda do Espiritismo. Muitas pessoas estão desesperadas atualmente no plano da Terra, vivendo em silêncio, angustioso, mas com medo. Mesmo que não se suicidem diretamente, muita negatividade está exposta neste momento, porque era necessário que viesse o escândalo, dizia Jesus, mas ai daquele por quem ele vier. E ele tinha ansiedade para que esse tempo chegasse para poder separar o joio do trigo, não como castigo ou maldição para o joio, mas para uma colheita abençoada de espíritos amadurecidos para a luz e a misericórdia divina, na justiça divina, para espíritos que ainda não entenderam a necessidade do bem. Temos todos dentro de nós este conhecimento. Verbalizá-lo com mais floreios ou menos floreios é uma escolha pessoal de vaidade. Ou de compromisso, não é? De necessidade. Então, no momento da reencarnação, lembra Divaldo Franco que é aí que nós precisamos provar a nossa fé. Ele cita o caso de um pai que lamentava a perda de um filho, entre aspas, não é? Ele diz na história, um colega de trabalho, ao pedir consolo para Divaldo Franco, por que Deus levou o meu filho? E o Divaldo, com a sua maneira de consolar, disse, não, meu irmão, bênção de Deus que te emprestou este espírito para que tu pudesse lapidá-lo durante a sua expiação neste plano físico, que a jornada terminou, porque ele é um filho de Deus. Nossos filhos são filhos de Deus, emprestados por Deus para que possamos influenciá-los dentro daquilo que nos traz Deus como responsabilidade, não é? Então, dentro disso, não é? Nós precisamos aceitar a vontade de Deus na oração mais perfeita que já foi feita até hoje, que é o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus que nos oferece, ao mesmo tempo que esperança, a responsabilidade sobre os nossos atos, compreendendo que é preciso amar de uma maneira além do instinto. E é isso que essa mudança de hábitos, aqui nesse livrinho Sinal Verde, como exemplo, nos trouxe. Um simples momento de reflexão, de filosofia, que é claro que nós não cumprimos todos com 100% de perfeição, mas podemos refletir sobre isso, nos tornarmos mais convenientes, mais elegantes, na maneira de que colocamos os nossos fluidos, na boa educação, menos competitivos principalmente, porque você não precisa ferir para ser, você não precisa diminuir para ser grande. Isso Jesus lembrou, inclusive, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, lembrando que no mundo material, reis e poderosos, materialmente e com grandes possibilidades de decisão, consideram-se acima do bem e do mal. Mas, no reino de Deus, acabam pela soberba, muitas vezes, a armadilha da riqueza incontrolável, perdendo a oportunidade de passar pelo estreito buraco da agulha, não é? O buraco do camelo, aquele que nós já referenciamos aqui, que era a entrada das cidades, né, que eram fechadas por causa da era medieval, dos exércitos de bandoleiros e de reis expansionistas. Os mercadores, para se protegerem de ladrões, quando chegavam na cidade com os camelos com alta carga de mercadorias, né, precisava o pobre camelo se ajoelhar e passar de joelhos, né, obrigado por um maltrato animal, passar de joelho pela porta estreita da cidade
né? Então era mais fácil, né? Era mais difícil um rico entrar no reino dos céus que um camelo entrar, né? Passar pelo buraco de uma agulha, né? Na cidade. Ficou popularizado isso, não que fosse impossível, mas porque nos apegamos ao materialismo. Hoje nós tivemos um acontecimento aqui na nossa cidade e região bastante complicado, primitivo, que trata-se desta guerra ao narcotráfico, desta necessidade de segurança. Infelizmente, para mães de bandidos desencarnados, porque atacaram a polícia, ao se defenderem de um outro ataque com inimigos, os policiais foram obrigados, infelizmente, né, numa guerra, a eliminar o corpo físico dessas criaturas. Acha-se que com isso terminou o bandido? O espírita pensa dessa forma? O espírita pensa em ter segurança nesta guerra? Então nós precisamos rever o conceito de espiritismo, né? Um abraço também, uma boa noite ao Jaime Mendes de Cândido, que está conosco há algum tempo também. Muito obrigado, é super fã da página Harmonia e Luz. Mata-se o corpo, mas não se mata o espírito. É trabalho para o mundo espiritual. Nós precisamos, portanto, ajudar Jesus, ajudar a construir o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil. Porque nós estamos vendo acontecer próximo a Caxias do Sul o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, que achamos que não ia acontecer em outras cidades, por omissão do bem, por medo, por covardia, por desconfiança. Agora, desconfiança na justiça divina. Acredita o espírita na bala perdida? Não de forma suicida. Não quero dizer que tenhamos que sair às ruas e enfrentar bandidos, mas podemos ajudar a autoridade. Um exemplo. Logo vai se correr aqui, nas redes sociais próximas, o que acontece no Rio de Janeiro. E que se vê nos noticiários. O jornalista coloca sobre a imperícia policial quando morre alguém no meio desta guerra da população, uma criança, um dono de casa, um trabalhador. Nós sabemos que o mal age com muitas armadilhas, não é? E é claro que nenhuma instituição é perfeita. Mas desautorizar a polícia é a sombra das instituições do mal, que infiltram-se e num tiroteio com a polícia atiram na própria população para culpar a polícia. E expandem-se. São generais reencarnados, já se disse isso em livros espíritas, generais romanos, vindo dos umbrais mais profundos, generais e centúrias de soldados dominados por eles, hierarquizando o tráfico, a pirataria, como faziam na expansão do Império Romano, que era um império de ladrões, sabe-se disso na história, de reis, imperadores que roubavam e viviam como gafanhotos. E por isso que acabou o Império Romano, porque o plano das sombras era tão expansionista que Jesus disse, não, vamos colocar um fim nisso. Exilados, inteligentes, dominavam e se estabeleciam materialmente, e no plano espiritual a mesma disputa. Sabendo a criatura espírita cristã, e só pode ser espírita quem é cristão, e só é espírita aquele que aceita Allan Kardec e o Chico Xavier, porque o resto é espiritualismo, né? Isso está nas questões filosóficas e pedagógicas do nosso estudo, né, sistematizado na base do Espiritismo. Entenderemos que não nos omitirmos dos nossos deveres, dando a César o que é de César, esforçando-nos para vivermos com esperança positiva neste mundo material, passageiro para todos nós, e tendo a obrigação de exemplificarmos a coragem e não o desespero nesses momentos mais difíceis, que todos temos, porque no mundo de choro e ranger de dentes, sendo nós os trabalhadores da última hora, porque somente no final do século XIX
20, 21, nós provavelmente tenhamos uma encarnação anterior a essa de contato com o Espiritismo e nessa mais consolidadamente o Espiritismo, ou seja, somente agora estamos relembrando os nossos compromissos astrais como trabalhadores da última hora. Imaginemos que se entendermos e aceitarmos a lei da reencarnação, muitas das nossas vibrações estão endereçadas ao nosso endereço mental, né? Astral, ao nosso endereço kármico. Então, muitas correspondências vibratórias de vidas passadas ainda vão nos empurrar para a depressão, para a melancolia, para a tristeza, para a ira, para o erro. Está previsto no Evangelho também pelo Consolador. O Evangelho é um livro de consolo. Mais científico mesmo, para compreendermos o Espiritismo, é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, porque o consolo que o Evangelho traz, por exemplo, nessa questão mesmo, ao explicar as parábolas de Jesus, no trecho da melancolia, sabendo que estamos exilados neste plano, embotados em nossa cultura bastante trabalhada em muitas vidas que todos nós já tivemos. Existem aí milhares de formas animais que passamos até chegarmos à consciência humana e várias encarnações primitivas que passamos até chegarmos à consciência divina. Então, até nos tornarmos anjos, criarmos asas e entrarmos no mundo de regenerados e depois no mundo feliz, vai passar um tempinho ainda. Passa, rápido, entre aspas, mas passa. Somos eternos e imortais. Esconder isso de quem quer encontrar esse caminho é um negacionismo, é ser anticristão. Deus não pediu que fôssemos trabalhadores especializados quando nos deu a enxada para a vinha. Jesus, quando falou a parábola dos trabalhadores da última hora, falou de trabalhadores humildes, da enxada, que até hoje é um instrumento humilde de trabalho e que até hoje é utilizada nas pequenas propriedades, mesmo que pudesse ser substituída por tratores, por grandes maquinários da tecnologia. Esse instrumento, a enxada, a pá, o arado, né, ainda é utilizado. Né? A própria tração animal ainda é utilizada hoje. Nós temos uma disparidade social muito grande ainda no nosso planeta. Mas precisamos colaborar, porque nos inscrevemos antes de reencarnar no livro da vida e da obra de Jesus Cristo, que é o nosso mentor deste orbe todo, não somente do planeta Terra, vai se descobrindo aos poucos, né? Se descobrindo que Jesus, quando disse, né, que há muitas moradas na casa de Deus e que ele tem um reino muito maior que esse, não querendo nos humilhar, né, mas nos dando a oportunidade de refletir sobre isso, porque ele foi toda humildade, nos traz este compromisso com ele. Não nos pediu que fôssemos cientistas. Ele próprio escondeu, porque a sua lembrança era profunda. Pensemos por analogia. Se Chico Xavier trazia comprovadamente, e por reflexões filosóficas, e por uma questão temporal de que o infinito é para o passado e para o futuro do tempo, porque para Deus o tempo não existe. Então, se ele sempre existiu, já refletimos sobre isso, o passado e o futuro para Deus são tão eternos quanto o seu próprio presente. Ele é Deus. É uma reflexão interessante de se fazer, né? Se andarmos na linha do tempo para o passado, e Chico Xavier referenciou, fala o Geraldo Lemos num livro que eu tive a felicidade de ler há uns 40 anos atrás, que é Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez. Uma nave espacial dos anos 70 volta no tempo e acompanha aí a Santa Ceia, sem interferir na história, não é? Um livro bem interessante. Chico Xavier adorava este livro. Existe a possibilidade de viajar nesta direção do passado. Chico Xavier também achava que a estrela d'alva era uma nave espacial que trazia os Reis Magos. Veja bem, Chico Xavier, não sou eu que estou dizendo isso. E dizia ele, a Geraldo Lemos, que há 7.000 anos atrás, eles, já referenciei isso, apenas para contextualizar o que eu quero dizer, em Capela, também com a mesma ânsia de poder material, acabaram se exterminando, e por isso que ele temia tanto, né, uma guerra nuclear, e por isso que trabalhou tanto neste planeta para a reconstrução do seu próprio destino espiritual, e por isso que era tão exigido por Emmanuel para o cumprimento da obra, e por isso se achava tão pequeno, porque tinha a consciência da grandeza do universo,
tinha memórias de 40 mil anos atrás. Chico Xavier, que esteve ali logo atrás do nosso caminho, conviveu com muitos conterrâneos nossos aqui do Brasil. Jesus, portanto, tinha todo o conhecimento de um Cristo, uma alma com 4 bilhões de anos, capaz de desdobrar pelo poder da sua mente e do seu coração massas nucleares e construir mundos. Nessa mesma palestra que Divaldo Franco fala sobre a reencarnação e o mundo espiritual, ele cita uma partícula de matéria que agora não me recordo o nome, Boswell, acho que é uma coisa assim, que nesse nome, que a ciência tentou flagrar e agora descobre como rastro de Deus, menor do que o fóton. Então, aos poucos, estamos descobrindo o mundo material imediato e as grandezas espirituais vão se descortinando. Nossa obrigação é trabalhar com a enxada do trabalhador humilde, que não é o trator que ara grandes áreas de terra, que arranca grandes plantações com uma pessoa só e com grande poder. Mas aquela enxadinha, né? Ou às vezes até a mão, que você arranca a erva daninha, que você cuida da florzinha do seu jardim, né? Que você arranca uma folha da planta da hortelã para colocar no chá, né? A sua mão que cuida daquela erva daninha que está ao redor da raiz da árvore, né? Com carinho, com amor, com dedicação, com qualidade, aquela enxada que faz um degrauzinho, né? Para que você possa deixar a grama crescer e depois florescer, separando a erva daninha daquilo que é saudável, né? Tirando as urtigas do quintal. Essa é a nossa missão diante do Espiritismo. Essa missão se faz com poucas palavras e com imperfeição, porque somente um jardineiro, né, um biólogo, vai saber se a planta está doente ou não. Né? Nós somos empíricos, nós sabemos aqui pelo conhecimento que se traz de quintal para quintal, o que vai acabar com as lesmas, né, com as pragas, o que vai tirar o ratinho lá da plantação e assim por diante. Esse é o trabalhador da última hora. Divaldo Franco, Chico Xavier, são pontos fora da curva. Agora, também uma reflexão que nós podemos ter do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Chico Xavier, que se comprova dentro aí do seu próprio espólio cultural, é a reencarnação de Allan Kardec, da França. Divaldo Franco também esteve na Revolução Francesa, reencarnou como francês. E se suicidou, inclusive, em 1700 e tanto, ele conta nessa palestra, e tem problemas quando vai à França, porque participou como político lá. Bezerra de Menezes. E o espiritismo todo no Brasil, será que é por acaso a reencarnação desses luminares todos no Brasil? Né? Na França teve o Leon Denis e teve outros tantos. Agora se diz que Emmanuel também reencarnou no Brasil, que está aí com cerca de 20 anos de idade no interior de São Paulo. Ainda não se sabe quem é e nem vai se saber quem é, e é bom que nem se saiba, aliás, mas vai deixar sua obra, obviamente, dentro da doutrina espírita, né, logo ali adiante. Será que é por acaso? E nós, aqui, que estamos dentro deste núcleo do Harmonia e Luz, não por acaso. Cada um de nós teve a sua peregrinação em outras atmosferas, traz o seu aprendizado, pode até se relacionar com outros amigos, outros irmãos, outras religiões, outras culturas, mas nos encontramos, se queremos realmente, né, ver as virtudes do nosso trabalho em grupo e não os defeitos, para que possamos realizar uma obra consistente. Também nos inscrevemos como trabalhadores da última hora, para um pequeno quintal, um pequeno jardim, utilizando a nossa dedicação, assim que acabar a pandemia, por exemplo, no trabalho de porta, daquele trabalhinho ali de entregar uma simples poesia, de estar posicionado para doar esse excesso de fluidos, não é, que nós estamos tendo. Para alguns de nós estão tendo sonhos, né, que estão trabalhando, né, muito claros, muito lúcidos, né, e alguns até bastante angustiantes, né, que nós queremos acordar. O Divaldo Franco fala muito sobre isso também, né? Que é possível você controlar assim a sua mente. Se você tem mediunidade, não está trabalhando, precisa fazer a sua higienização pessoal em casa, através da oração. Hoje mesmo, considerando o astral inferior que nós vivemos com este
esta guerrilha que tivemos aqui próximo, né? Tive um pesadelo de manhã cedo, não relacionado a isso, mas também a isso. Estava eu lá ouvindo, inclusive, não sei em que condição eu estava, mas eu estava numa região bastante, né, como se fosse um barranco caído assim, desmoronado, e nós estivéssemos abaixo do barranco, quase que uma cova, mas enxergava uma parte da luz. Os espíritos pareciam esses The Walking Dead que a gente vê aí, né? E muitos dizendo: olha, você vai se dar mal, você vai se dar mal. E eu querendo sair de lá. Contei isso aqui em casa também. E quando saí, né, consegui encontrar uma brecha para sair. Por um lado tinha uma tecnologia, uns fios lá, e por aqui o barranco, né? E uma pessoa assim com a face destruída deste lado, e essa parte aqui não tão destruída. Eu coloquei a parte superior do corpo para sair para fora, por uma região de paralelepípedos, a minha parte de baixo ficou presa e não conseguia sair, e me sufocando para sair. Aí acordei, graças a Deus, né? Mas com a lucidez deste sonho, né? A lucidez, passava por esses irmãos, né? E assim, você quando passa numa quadrilha, você não provoca, você é humilde, né? Pedindo licença, e vários, né? Me lembro da expressão desses irmãos. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no escritório foi colocar o passe virtual e deixar rodando pela casa, não é? A gente trabalha, a gente doa fluidos também para essa reconstrução. E porque a gente deve, né? É bom sonhar com coelhinhos, sonhar com a loteria, né? Sonhar aí com paraísos, né? Com praias paradisíacas, não é? Mas nós somos os trabalhadores da última hora. Tem livros maravilhosos na doutrina espírita que é preciso, portanto, estudar. Como disse aqui no Sinal Verde, não querer estudar é sinal de infantilidade. Existem milhares de pesquisas que podem ser feitas na internet hoje em dia. Tudo que você precisar com uma boa orientação do Espiritismo está gratuitamente no Google, no YouTube, não é? Todas as obras espirituais de Allan Kardec, de Chico Xavier, se não estão livres de direitos autorais, você com pouco dinheiro pode fazer grupos de trabalho. Esta é a nossa obrigação, de participar, né? De mesmo que repetidamente achar que todas as quartas-feiras precisamos cavocar um assunto, ou toda segunda, ou toda quarta tarde, ou todo dia que tem uma exposição, da onde é que tiramos tanta, né? Às vezes, né, como diz o ditado, tanto de casa não faz milagre, né? Ou querer provar cultura, né? Você jogar pérolas aos porcos, porque você, como dizia Jesus, você não precisa debater filosoficamente para provar que você é um sábio. O teu comportamento é que te demonstra, né, e avaliza, averba as nossas palavras. E pior das coisas, né? Eu gosto de ouvir também, gosto muito de humor, eu ouço o Pretinho Básico, e um deles, né, que é o Duda Garbi, tem um personagem, que é o tal do Geiso, que diz: eu já me apresento como idiota, que daí já não gera expectativa. Aí ele pode falar o que quiser, né? É o contrário, né, do boçal, que quer ter razão em tudo, e quer ter sempre a última palavra, né? E quer sempre discutir, né? Tergiversar. Nunca se viu Jesus Cristo fazer isso, não se viu Chico Xavier fazer isso, né? E a minha avó dizia: quando um burro fala, o outro baixa a orelha. O Sócrates dizia: só sei que nada sei. Então você não precisa ficar provando sabedoria, porque a partir do momento que você quer provar por os outros é que talvez não esteja convencido para si próprio. A visão desta boa nova é termos a certeza de que, apesar das opressões que nós estamos vivendo, para concluir, não é? Que nós estamos sofrendo, que nós estamos subordinados. Neste momento, eu não vou falar a palavra subjugados, porque há diferença, né? Subordinados é aceitar a vontade de Deus. Subjugados é obsessão. Você está sob o mal, subjugado, sob júdice do mal. Deus é justo e misericordioso, né? Justo no sentido de que dá a cada um segundo as suas obras. Misericordioso porque, assim como nos sugere que tenhamos misericórdia com o nosso irmão, está dito isso, né, na parábola dos talentos, e naquela parte ali dos bens materiais, Jesus fala que o cidadão foi perdoado de uma grande dívida, mas não perdoou uma dívida menor que a outra pessoa tinha com ele, e aí deu toda uma história, né? Ou seja, temos pesos e medidas morais e justos, pelo menos procurando, né, dentro de nós o bom senso, e o que for fora disso será a nossa expiação, nosso reflexo de vidas passadas. Teremos a certeza que, além de construirmos em nós a felicidade já nesse mundo, como dizia Allan Kardec, paz, paciência, coragem,
mesmo diante de toda a instabilidade física, inclusive. Às vezes você toma um remédio, o remédio te deixa mal. Por algum motivo, por causa do teu corpo físico, por causa do teu histórico. Se está com uma dor, por exemplo, acontece comigo. Ontem eu viajei 6 horas, tomei um calmante para dor, me senti mal, sem vontade, emocionalmente ruim, mais a mediunidade. Então tudo isso soma também ao nosso desafio material, ao vencermos esses períodos, né, de instabilidades. E quando persistimos, nós trazemos conosco outros querendo também se agregar por semelhança à coragem e à certeza de que a boa nova é exatamente persistir, como disse Jesus, na certeza de que nós vamos desbravar o bom terreno e a nossa semeadura não será somente de espinhos, não é? A colheita, porque quando se fala nisso, se diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Puxa vida, né? Mas nós também podemos colher outras coisas, frutos do quintal, não é? Você não colhe só erva daninhas. Você plantou uma árvore, ela vai dar frutos se você cuidar dela. E você vai colher com prazer, como se fossem filhos, um trabalho que dá alegria de distribuir. E as pessoas gostam de dizer, olha, esta árvore que eu peguei esta planta, este limão, esta laranja que eu peguei do meu quintal, pegue, né, de graça, estou dando para você. É com satisfação que se faz isso, porque essa é a beleza de vivermos em harmonia com o cosmos, né? Construindo ambientes de melhor oxigenação, de maior felicidade. Então eu gostaria, sem hipocrisia nenhuma, que nós dirigíssemos aos irmãos que foram assassinados, né? Porque não sabem o que estavam fazendo ainda neste período hoje. Talvez, né, eles terem abandonado o corpo neste assalto, os livre de outros mais profundos delitos, porque iriam continuar traficando, matando, para que possam se regenerar ainda a tempo de terem mais choro e ranger de dentes. Pelos seus familiares também, mães e pais que nós não sabemos se tiveram aí acesso, e anjos da guarda, a possibilidade de levarem esses irmãos à regeneração. Outros que eles se viciaram, este ciclo, né, este buraco negro que se cria e ainda existe, né, desta nuvem kármica. E também, né, não somente em agradecimento à família dos policiais que não se feriram, mas também pela consciência deles. Porque você ter que matar uma pessoa em cumprimento do seu dever não é tão simples assim. Muitos ficam traumatizados, não é? Então que eles também, né, possam receber nesse momento dos nossos anjos e mentores e dos trabalhadores da casa o consolo no plano espiritual. E se pudermos, né, doarmos algum fluido no nosso trabalho, porque não foi muito longe de nós, dediquemos também, né, àqueles que não sabem o que fazem, e a lembrança de que Jesus disse, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, né? O Espiritismo é muito explícito, muito claro em relação à pena de morte, né? Nós somos bastante compreensivos no sentido de que é preciso ter humildade. Os obsessores já fizeram um trabalho, como disse Chico Xavier ao visitar uma prisão, no caso desses irmãos que desencarnaram. Já fizeram, né? Porque perguntaram para Chico Xavier quando visitou uma prisão, quantos nós estamos aqui, encarnados ou desencarnados, né? E Chico Xavier disse, olha, só estamos encarnados, todos nós estamos presos, eles também se consideravam, né, presos àquela situação, porque os obsessores estão lá fora, já fizeram o seu trabalho. Né? Eu sei que parece hipocrisia que se fosse diante de nós, se fosse um filho nosso, se fosse, né, nós temos aqueles momentos de raiva, mas já que estamos inspirados, né, não custa nós deixarmos esse registro e esta reflexão, e alguma caridade será feita também. Tá legal? A boa nova, meus caros amigos, para concluir, ela é a luz que vai além do fogo das cavernas, mas que descortina, né, e descortinou e descortinará um futuro de maravilhas e prazer de viver que somente, né, Deus poderia nos dar. Muito obrigado, irmão Jesus, querido amigo presente conosco, que olha somente, né, nosso rastejo e muitos defeitos que temos, né, a vencer juntos. Esperemos que Ele nos auxilie, que nos ajude. A todos, né, um abraço também ao Ricardo Freitas e aqueles que quiserem colocar suas intenções na irradiação nesse momento, né, que todos sejamos iluminados para continuarmos avançando firmes, né, sem jamais abandonarmos a missão de construirmos, não por acaso, num país que teve Chico Xavier, Bezerra de Menezes, outros tantos que serão injustiçados por não serem citados, né,
e Divaldo Franco, né, estamos inscritos e estarmos inscritos nesta religião, nesta psicologia, nesta filosofia maravilhosa, nos exige, no mínimo, né, nos sugere humildade. Obrigado a todos, que seja feita a vontade do nosso Pai, e que bom que aqui estamos, né, para outros dias que serão, né, que a nossa corrente se fortaleça. Muito obrigado, tchau, até a próxima quarta-feira.